Beleza, gente. Como é que vocês estão, né? Vocês estão bem? Dá pra ver meu rosto feio aqui? Beleza. É... Então, né? Vocês já devem ter visto aí, né? O nosso querido amigo, só que não, Marco Feliciano, né? E, por causa dele, eu vou fazer o Argumentos Manjados de número 7. Eu tava procurando um assunto bom pra fazer o Argumentos Manjados, só que eu nunca encontrava. Mas aí, Marco Feliciano me deu a inspiração. Tá vendo, gente? Se não fosse Marco Feliciano, eu não teria feito esse vídeo aqui pra vocês, né? Vamos lá. Vamos ver. O que que eu tenho aqui do Marco Feliciano, né? Eu tenho colinha mesmo. É, antes de eu falar o que que eu, o assunto propriamente dito do Argumentos Manjados de número 7 de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o que o Marco Feliciano fez, né? Marco Feliciano, em um dos vídeos dele, se eu achar eu ponho aí na descrição o link do vídeo, ele fala ele fala que os Mamonas Assassinas e o John Lennon, né, eles morreram porque debocharam de Deus. Eu não conheço muito bem a carreira dos Mamonas Assassinas, né, mas ainda assim é injustificável. Tem também o John Lennon, que eu sei que o pessoal fala que ele disse que era mais famoso que Jesus. Então Jesus teve que, né, através de um fanático religioso, matar John Lennon, né? Ó, que legal. E o Espírito Santo derrubou o avião dos Mamonas. Deus legal esse, né? Que Deus bondoso. Vamos dizer aqui que, tecnicamente, dentro da teologia louca de Marco Feliciano, não que todas sejam, não que todas não sejam loucas, para mim qualquer tipo de teologia é coisa de louco, é, é uma coisa tecnicamente aceitável. Como vocês podem ter visto em um dos meus vídeos anteriores, que eu falei isso, que eu citava várias passagens da Bíblia falando da imoralidade do Deus judaico-cristão, vocês poderiam perceber que ele é um assassino, infanticida, vingativo e tudo mais, né? Então, tecnicamente, Marco Feliciano está certo. Discorde de Deus, que ele vai te dar hemorroida, que ele vai fazer você vai cometer canibalismo com seus filhos e vai rasgar ventre de grávidas, vai explodir cidades inteiras, e é isso que acontece na Bíblia quase que o tempo todo. Né? Você pode até justificável escravizar e tudo mais, dentro das leis da Bíblia, leis bíblicas, né? É, E é esse o ponto que eu queria chegar, gente. O livre-arbítrio, que é o tema central desse vídeo. Será que nós temos mesmo livre-arbítrio? Se o Deus existente é o Deus judaico-cristão, nós temos livre-arbítrio? Nha, 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 nha. Não temos. Não temos livre-arbítrio. Por que não temos? Porque o Deus bíblico é um filho da puta. Vamos lá, gente. Pensa só uma coisinha só. Se você tem que seguir dogmas, se você deve seguir dogmas religiosos, cadê o livre-arbítrio? Cadê o livre-arbítrio se a pessoa deve seguir dogmas para ser salva? Senão ela vai dar o cu pro capeta no inferno, né? Por quê? Não sei, né? É a mesma coisa da pessoa dizer que você tem livre-arbítrio de escolher entre sorvete de morango, baunilha e chocolate. O pai chega no filho e fala assim: Pai, tem como eu pegar o sorvete? Beleza, você pode escolher esses três sabores aqui: baunilha, chocolate e morango. Tá bem, pai, eu quero de morango. Você não vai pegar o de chocolate, não? Não, pai, eu quero de morango. Se você não escolheu de chocolate, eu vou deixar você sem videogame, sem televisão, comendo comida vegetariana, o resto da sua vida.
E eu vou garantir que os seus filhos, filhos dos seus filhos, até a quarta geração, não comam carne, não joguem videogame e não assistam televisão. Se bem que essa última parte de não assistir televisão não ia ser muito ruim, não. E é mais ou menos isso, né? Você vai escolher. Quem é o louco que em sã consciência não iria escolher o sorvete de chocolate? Cadê o livre-arbítrio aí? Eu não estou vendo livre-arbítrio nenhum. Outra coisa, gente. Por mais bonitos que sejam os milagres, né? Ah, curou câncer, curou não sei o que. São tudo papagaiada, né? São tudo charlatanismo. A própria existência do milagre destrói por completo, é incompatível com o livre-arbítrio. Por quê? O milagre em si é uma intervenção divina. Cadê o livre-arbítrio? Ah, eu fui nas drogas, né? Aí Deus me curou. Deus te curou, mas peraí, você não é responsável pelos seus próprios atos? Cadê o. Cadê o livre-arbítrio aí? Não é? Mesmo que seja uma coisa boa sair das drogas, não tem livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio total, ou fala que é só livre-arbítrio para as coisas boas, né? Tem que ser específico. Livre-arbítrio também serve para as coisas ruins. Aguentar as consequências de atos ruins. Os milagres, eles não podem existir num universo em que há livre-arbítrio. É ilógico e é irracional. Outra coisa, o Deus teísta, ou seja, o Deus da religião, ele é claramente intervencionista. Senão, qual seria a lógica de louvá-lo, de santificá-lo, de elevá-lo a um status de maioridade? Ó, vamos louvar a Deus. Ó, Deus. Ó, ó. Qual que é o sentido de fazer isso se ele não vai fazer nada? Se ele não vai intervir. É lógico que o Deus da religião, o Deus teísta, ele intervém. É lógico. Um Deus que não intervém é o Deus deísta, é o Deus do deísmo, gente. No deísmo, o Deus simplesmente criou as constantes da física e deixou as coisas rolar e a gente simplesmente surgiu. Né? O Deus deísta simplesmente criou as constantes da física e acabou por aí. Ou, segundo alguns deístas, vai além disso, ele criou os universos, criou as galáxias e tudo mais e parou por aí também. Né? Ele não interfere na vida do homem. Não está nem aí para o que o homem faz. Esse é o Deus deísta. E é claro que o Deus teísta, o Deus da religião, ele se importa com o que você faz, com quem você dorme, com quem você pensa batendo punheta. Ele se importa com todos os mínimos detalhes da sua vida. Cadê a não intervenção? Cadê o livre-arbítrio aí? Não há. Vamos lá, gente. O que é o livre-arbítrio? Simplesmente ser responsável pelos seus próprios atos sem se preocupar com a reação de terceiros. Ou seja, se Deus criou o ser humano se Deus criou um ser humano propício a viver em sociedade, ou seja, o ser humano ele não consegue viver sem estar em sociedade, não consegue viver bem sem estar em sociedade, né? Em estar em comunidade, essas coisas assim, sem estar próximo de um outro ser humano, significa que nós não temos realmente o livre-arbítrio. Porque se nós tivéssemos realmente o livre-arbítrio, nós conseguiríamos viver sem viver em sociedade. Conseguiríamos viver bem sem viver em sociedade. Pelo menos com um ser humano, mesmo que acabou o mundo, apocalipse, ainda sobrou um ser humano, ainda sobrou um segundo ser para conviver junto com você, tá beleza ainda, né? Ainda
ainda você consegue viver sem ficar completamente louco. Porque se você ficar sozinho, você vai ficar louco. Você fica louco. Se Deus criou a gente, que a gente só consegue viver bem em sociedade, então não há livre-arbítrio. A gente precisa de uma outra. Se a gente, para viver em sociedade, nós temos que nos preocupar com o que o outro, com o que o próximo vai pensar e tudo mais. Então não há livre-arbítrio. Né? Assim, né? Vocês podem dizer, Deus tem um plano para sua vida, não sei o quê, né? Bem, aí vem aquela velha história do plano divino, né? Para gravar a situação do teísta. Tem a onisciência de Deus e o plano divino. Eu vou ler aqui porque eu estou com preguiça aqui de raciocinar muito bem. Aqui vamos ler o que eu escrevi aqui de rascunho. Se Deus tem um plano para a sua vida, tudo o que você faz e pensa não é você mesmo. Nós não passamos de marionetes de Deus. E se Deus é onisciente e sabe tudo o que acontecerá conosco, nosso destino está traçado antes mesmo de nascermos. Resumindo, caso você acredite em um Deus teísta, ou seja, se você é religioso, e alega que Deus nos deu livre-arbítrio, reveja os seus conceitos. Por quê? Dogmas não te dão livre-arbítrio, tiram o seu livre-arbítrio. Os milagres, por mais benéficos que sejam, coisa parecida, não te dão livre-arbítrio. Eles tiram também o seu livre-arbítrio. O plano divino e a sua onisciência, né, deixam um livre-arbítrio inalcançável. Se Deus é onisciente, seu futuro já está traçado, não tem. Seu destino já está traçado, não tem como você mudar aquilo. Mesmo que você não saiba qual que é ele. Não tem livre-arbítrio nenhum. Então, gente, eu acho que é isso, né? Nós não temos livre-arbítrio, né? E Deus sabia que John Lennon e os Mamonas Assassinas iam morrer. Por que ele não impediu, né? Não sei. Se ele é onisciente, ele poderia prever que eles iam cair, não é verdade? Ou como todas as outras tragédias envolvendo famosos e não famosos, envolvendo pessoas comuns, pobres ou ricas, não importa. Com todo tipo de tragédia, Deus, ele é onisciente. Mas faz parte do plano divino deixar as pessoas se fuderem em tragédias. Ouviu, Santa Maria? Beleza? Tchau, tchau.